saúde, nós estamos no Março Azul Marinho. É uma campanha de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Esse é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens, o segundo entre as mulheres, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer. E é sobre isso que vamos conversar ao vivo com o gastroenterologista Rodolfo Vasconcelos. E se você tem dúvidas, pode participar com a gente, é só mandar sua pergunta pelo WhatsApp 993139599. Doutor, boa tarde, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Obrigado, Diego, por estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é fundamental por conta do número de pacientes, né, de pessoas que desenvolvem esse tipo de câncer, tanto homem quanto mulheres. Muito alto ainda, né, doutor? Muito alto ainda. A gente fala em 45 mil novos casos ao ano. E dentre os tipos de câncer, o câncer de intestino ele tem uma característica que 95% desses cânceres tem lesão precursora. Ou seja, aparece um tipo de tecido diferente antes do aparecimento do câncer. Então, o nosso papel como gastroenterologista, como médico, é alertar para o diagnóstico dessas lesões precursoras que podem ser retiradas durante uma avaliação endoscópica e evitar o aparecimento da lesão, o aparecimento do câncer de intestino. A gente tem até uma ilustração, doutor, que a gente preparou com alguns sinais que podem aparecer e que podem ser indícios de câncer. Por exemplo, a prisão de ventre, sangramento, perda de peso, fraqueza, alterações dos hábitos intestinais, sensação de não estar com o intestino vazio. É por aí? Isso. Esses são os sinais de alerta já para o câncer instalado no intestino. E são sintomas que muitas vezes nós vivenciamos, né? Agora, o período de carnaval, você exagera na alimentação ou viaja, altera o hábito intestinal. Mas essa alteração de hábito intestinal não prevista, uma perda de peso, que você não está fazendo uma dieta, não está seguindo nenhuma mudança nutricional, tem que avaliar uma anemia de causa desconhecida, né? As pessoas têm muita mania de falar assim, fulano não come bem, está com anemia por isso. Não, muitas vezes a anemia está vindo por algum sangramento no trato digestivo que não está sendo detectado. E justamente a Vânia, de 3 Rios, perguntou isso, intestino preso pode causar câncer? Aumenta o risco, aumenta o risco. Paciente com constipação, ele tem um risco maior de desenvolvimento de adenoma, que é esse tecido que aparece antes do câncer, porque o trânsito intestinal, as células do intestino, elas precisam ser trocadas de tempos em tempos. Então, é um tecido que, quanto mais houver essa troca dessas células e o trânsito intestinal, ele ajuda nisso. Então, ter uma flora intestinal bem organizada, alimentos, né, com valor nutricional bom e manter um hábito intestinal regular é importante também para evitar o câncer. A Patrícia não disse a cidade. Gostaria de saber se a mulher que tem endometriose tem mais risco de ter câncer coloretal. Não, tem alguma relação? Endometriose não. Endometriose ela tem mais sintomas intestinais, mas endometriose não é um fator de risco para câncer de intestino, mas um histórico familiar de câncer de mama, câncer de endométrio, que é o câncer de útero, são fatores de risco para desenvolvimento de câncer do intestino. Doutor, eu queria falar um pouquinho agora sobre alimentação. Qual a relação entre uma boa ou uma má alimentação e o câncer coloretal? Muito. A gente sabe que uma alimentação rica em fibras, alimentos naturais, alimentos in natura, né, ou seja, aquilo que não é muito preparado, E é por isso que antes de torcer, a gente confia. Betano, patrocinador oficial do futebol brasileiro. Ela está de volta! Liquidação etiqueta amarela do Cília Shopping. Descontos imperdíveis para você aproveitar. Mas é só até domingo. Corra para a maior liquidação da região. Etiqueta amarela do Cília Shopping. Diminui o risco de câncer. Carne vermelha, agora a gente está no período do carnaval, fim de ano, churrasco, aquela carne que fica ali no fogo, aumenta o risco. Alimentos defumados, aumenta. Carne, alimentos naturais, alimentos in natura, né? Ou seja, aquilo que não é muito preparado,
diminui o risco de câncer. Carne vermelha, agora a gente está no período do carnaval, fim de ano, churrasco, aquela carne que fica ali no fogo aumenta o risco. Alimentos defumados aumentam o risco de câncer, embutidos e alimentos muito industrializados também são fatores de risco para câncer. Para proteger, bastante água, alimentos in natura, muita fibra, verduras, frutas, folhas, né, legumes, isso tudo ajuda muito. E diminuir carne vermelha e alimentos defumados. Doutor, sempre que a gente fala de qualquer problema de saúde, a gente destaca a importância do diagnóstico precoce. Sim. No câncer coloretal, imagino que seja assim também, né? Muito, muito. Como eu falei, 95%, ou seja, a cada 100 pessoas, 95% dos portadores de câncer de intestino vão apresentar lesão precursora, que é o adenoma, que é um pólipo, é como se fosse uma verruga que forma por dentro do intestino. 95% dos pacientes que vão apresentar câncer de intestino têm o pólipo. O pólipo ele pode ser retirado através da colonoscopia, que é o exame, que é o melhor exame, um exame seguro, um exame confortável para o paciente, para ressecar esse pólipo, evitando o aparecimento de câncer. Diferente do câncer de mama, o câncer de mama a gente fala muito em diagnóstico precoce. Então, lá no Outubro Rosa, quando oriento fazer mamografia, os exames, é para detectar o câncer de mama no estágio inicial. A colonoscopia de rastreio é para detectar uma lesão precursora. O pólipo ele não é câncer, mas ele é uma lesão que, se permanecer no intestino, com o tempo ele transforma para câncer. Então é muito importante, tanto que o mote desse ano, né, da campanha do Março Azul Marinho, é realizar o exame a partir dos 45 anos, para diminuir o câncer. Uma vez por ano, pelo menos? Conforme o resultado do exame. Se você faz um exame bem feito, com um preparo bom, você pode dar um intervalo de 5 até 10 anos entre um exame e outro. Localizou um pólipo, dependendo do tipo e localização dele e quantidade, mais de um pólipo, você vai realizar anual ou a cada 3 a 5 anos. Marcela de Barra Mansa. Olá, boa tarde. Meu pai e minha mãe têm esse tipo de câncer. Eles usam bolsa de colostomia. Eu tenho mais risco de desenvolver? Maior. A história familiar, tanto para câncer de intestino, câncer de mama, câncer de endométrio e câncer de estômago, são outros tipos de câncer que, se você tiver na sua família, tem que ter uma atenção muito maior ao câncer de intestino. E tendo um pai e a mãe, é importante avaliar também risco genético. Hoje nós temos marcadores genéticos específicos para alguns tipos de câncer de intestino. Mas se não tem história nenhuma na família, ninguém na sua família teve câncer de intestino, 45 anos é a idade para a sua primeira colonoscopia. Tendo história na família, a atenção tem que ser maior. Quando tem um caso na família com menos de 50 anos, o ideal é a gente começar 10 anos antes. Então, se você tem um avô, um tio, uma tia, um primo que teve câncer... No caso dela, os dois pais. Os dois pai pais, e mãe. Abaixo de 40, em torno de 40 anos. Por quê? Tem o câncer esporádico, que é esse. Você não tem risco nenhum, não tem caso nenhum na família, você já tem um risco importante. Porque nós vivemos num país que tem uma alimentação ruim, cigarro, o ambiente que a gente vive, então já é um risco para a gente ter. Tendo algum parente de primeiro grau, que é isso, pai, mãe, irmãos ou filhos, o risco ele é maior. Então tem que ter uma atenção maior. Mas o rastreio de câncer de intestino é para todo mundo a partir de 45 anos. Muito bem, conversamos ao vivo com o gastroenterologista Rodolfo Vasconcelos, tirando dúvidas sobre o Março Azul Marinho, conscientização sobre o câncer coloretal. Doutor, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, bom restinho de semana, até a próxima. Obrigado, estamos juntos. Obrigado.